Vamos lá para mais um vídeo, mas antes não deixe de fazer sua inscrição no canal para que você tenha acesso a todos os conteúdos e também tenha uma consultoria jurídica sobre os temas propostos. E o tema de hoje nós vamos falar sobre implantação de embrião após a morte de um dos cônjuges. Ou seja, é possível fazer inseminação artificial depois da morte de um dos cônjuges. É um tema muito interessante, porque o STJ, através da terceira turma, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento de que para haver a implantação de embriões, ou seja, inseminação artificial, depois da morte de um dos cônjuges, deve haver, de forma expressa e formal, a autorização desse cônjuge que veio a falecer, ou seja, em vida esse cônjuge deve autorizar de forma expressa e formal, ou seja, através de testamento ou através de um documento particular com firma reconhecida que deseja, que autoriza a implantação desses embriões de forma artificial para a construção de sua família. Ou seja, o STJ entendeu que não pode haver essa autorização por meio de testemunhas ou de outros documentos que não seja a autorização expressa e formal do cônjuge que veio a falecer. Tá ok? É um entendimento muito interessante do Superior Tribunal de Justiça. E se formos observar na legislação, o Código Civil ele não falava claramente sobre essa questão da autorização do cônjuge que veio a falecer. Lá no artigo 1597 do Código Civil, dizia que era presumido os filhos concebidos na constância do casamento por meio de inseminação artificial homóloga, que é aquela inseminação que o material genético vem de ambos os cônjuges, e também se presumia que os filhos concebidos na constância do casamento poderiam ser também por inseminação artificial heteróloga, que é aquele material genético que vem de terceiros, e por meio de embriões excedentários, através da inseminação homóloga, que é aqueles embriões que ficam guardados, que não são utilizados na priori ali na inseminação artificial e que fica guardado para posterior utilização por determinado tempo. Mas só que o Código Civil não previa de que forma seria a autorização para se fazer essas inseminações artificiais. Apenas na inseminação heteróloga, o Código Civil diz que os cônjuges deveriam dar autorização prévia. Porém, não dizia de forma clara como seria essa autorização prévia. Se de forma formal ou não, se de forma testemunhal poderia servir. Então, o Código não previa de forma clara de como seria essa autorização para se fazer essa inseminação artificial pós-morte de um dos cônjuges. Então, chegou essa discussão no Superior Tribunal de Justiça, que, como eu falei anteriormente, consolidou o entendimento de que deve haver sim a autorização expressa e formal do cônjuge que veio a falecer, e essa autorização, claro, tem que ser em vida e tem que ser expressa e formal, ou seja, através de testamento ou de documento particular com firma reconhecida, para que o cônjuge que sobreviveu tenha a autorização de fazer a implantação embrionária desse material genético do cônjuge que veio a falecer. Geralmente acontece muito nos casos em que o casal entra num consenso para fazer a inseminação artificial, assina ali um contrato com alguma clínica de reprodução assistida, porém o marido vem a falecer antes da implantação desses embriões. Então a mulher ela fica nessa dúvida se implanta ou não por falta dessa autorização que o cônjuge não deixou. Então foi até esse o caso que chegou no Superior Tribunal de Justiça, né? A mulher ela acordou com seu marido, porém chegou a falecer antes da implantação embrionária. E os filhos desse seu marido,
que de outro relacionamento entraram na justiça questionando que a mulher dele não poderia fazer a implantação desses embriões porque não tinha acontecido a autorização do seu pai. Então o STJ, através da terceira turma, entendeu que o cônjuge falecido em vida ele tem que deixar autorização expressa e formal para que haja aí a implantação embrionária, ou seja, a inseminação artificial no outro cônjuge que chegou a sobreviver. Não havendo essa autorização expressa e formal, não há possibilidade de haver a inseminação artificial, ou seja, a implantação desses embriões, segundo o que entendeu o Superior Tribunal de Justiça. E até porque o Superior Tribunal de Justiça já vinha se encaminhando para esse entendimento, porque o enunciado 106, 107 da primeira jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, que reúne ali ministros do STJ e presidentes dos tribunais regionais federais, já entendia, já orientava no sentido de ter que haver uma autorização expressa no caso de inseminação artificial, se o cônjuge viesse a falecer. Ou seja, em vida, o cônjuge que veio a falecer, ele teria que dar essa autorização expressa. E a terceira turma, recentemente, terceira turma do STJ, consolidou esse entendimento, entendendo de que sim, deve haver autorização expressa e formal do cônjuge que veio a falecer. Em vida, ele tem que dar essa autorização expressa e formal. Não basta apenas provas documentais ou de que o cônjuge que veio a falecer queria a inseminação. Ele tem que autorizar de forma expressa e formal, ou por meio de testamento, ou por meio de documento particular com firma reconhecida, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma jurisprudência muito interessante, recente, do Superior Tribunal de Justiça. O número do RESP, ou seja, do recurso especial, que consolidou esse entendimento aí na terceira turma do STJ, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.